meus amores do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Roberta Maranhão e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre verbos irregulares. Já iniciamos na aula passada com os outros verbos irregulares, dar, saber e poder, não foi? Vocês gostaram? Aí agora nós vamos aprender sobre o verbo por. O verbo por, ele também é irregular. Lembra que é irregular porque não segue a regra? Então, se ele não segue a regra, é porque o radical ele vai mudar, né? Ele não vai permanecer o mesmo nas outras conjugações, tá bom? Aí eu trouxe aqui no presente do indicativo o exemplo, tá? Mas no módulo de vocês tem ele completo com todas as conjugações. Caso vocês queiram também pesquisar mais também sobre esse verbo, depois vocês podem ver. O verbo por, no presente do indicativo, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes e eles põem. Percebe que ele muda? E outra coisa importante também. Tanto o verbo por, quanto os outros que são derivados dele, como transpor, repor, compor, todos os outros verbos derivados de por, eles vão ser irregular também, tá bom? E outra coisa interessante que eu sempre falo para vocês na sala de aula é que esse verbo, diferente dos demais, a terminação dele é OR, não é? E nós aprendemos que só existem 3 conjugações. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. E terceira conjugação, IR. E o OR, onde é que entra nessa classificação? O verbo por, ele faz parte da segunda conjugação, como eu já falei para vocês em sala de aula. Por quê? Porque a origem do verbo por é o verbo poer. Veio do latim ponere, aí para o português ficou poer, só que houve uma síncope. O que é isso? A queda de um som, né? Um som do meio. Então, como perdeu esse som, ficou o verbo por. Mas, professora, então por que existe esse acento, né? Se é o verbo, vai ter que ter o acento, o verbo por. Por que existe o acento? O acento, ele serve para diferenciar. Assim como eu falei também no verbo pode e pode, lembra que era só para diferenciar? O acento do verbo por, ele só vai existir para diferenciar também. Diferenciar o quê? Por com acento é o verbo e o por sem acento é uma preposição. Então, para a gente diferenciar um do outro, a gente colocou o acento no verbo, certo? Então, por com acento é o verbo. Eu vou pôr o livro em cima da mesa. Eu vou usar qual? Esse daqui, porque o pôr no sentido de colocar, tá? O verbo aqui, ele também tem um significado de colocar. Então, quando eu consigo substituir por colocar, eu sei que vai ser com acento. Eu vou pôr o livro em cima da mesa. Eu vou colocar o livro em cima da mesa. Mas se eu digo, eu vou por este caminho, eu vou colocar este caminho? Não. Eu vou por este caminho, isso é uma preposição. Preposição é a classe de palavra que ela vai servir para ligar termos da oração. Então, eu vou por este caminho significa apenas, eu poderia até substituir, eu vou pelo caminho, né? Pelo caminho, lembra? Que pode juntar o por mais o o e fica pelo, tá? Então, por sem acento, preposição. Por com acento é o verbo. E é um verbo irregular porque ele não vai seguir, né, a mesma regrinha. A mesma regrinha de qual? Dos verbos da segunda conjugação, porque ele faz parte da segunda conjugação, tá? Esse foi mais um verbo irregular. Nas próximas aulas nós vamos conhecer outros verbos irregulares. Por que é importante conhecer cada um separadamente? Porque cada um tem uma forma diferente. Como eles não seguem aquela regra geral, eles vão ter particularidades entre eles. Então, estudem, revisem, pesquisem mais. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Um beijo e até a próxima aula.